Estamos na casa de Joseph Smith, o profeta da restauração da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu adoro a história de Joseph Smith porque ela significa realmente muito pra mim. Eu acredito que Deus apareceu a Joseph Smith quando ele tinha 14 anos. O Pai Celestial escolheu alguém tão inocente e humilde para restaurar seu evangelho e eu acredito nisso. Na guerra entre o bem e o mal, a restauração do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith não somente inspirou os fiéis que o seguiam, mas também provocou os antagonistas que lutaram furiosamente contra a causa de Sião e contra o próprio Joseph. Essa batalha não é nova. Teve início logo após o jovem Joseph entrar no Bosque Sagrado e continua hoje em dia com maior visibilidade na internet. Quando conto essa história, eu digo que a nossa igreja foi fundada por um menino de 14 anos de idade. A primeira reação é, isso é impossível. E penso nisso como uma experiência muito especial. Ele era um rapaz muito amoroso e justo, que só queria conhecer a verdade. As pessoas se preocupavam com a religião e havia muita contenda entre as igrejas. Elas estavam brigando sobre qual estava certa, mas Joseph queria saber por si mesmo a qual delas deveria se filiar. Mesmo jovem, ele se preocupava com o bem-estar de sua alma. Ele sentia que existia uma verdade, sabia que existia um Deus e queria desenvolver o relacionamento com ele. Ele disse: como estariam todas corretas se interpretavam as mesmas escrituras de forma diferente? Só poderia haver uma verdade, porque discordavam umas das outras. Felizmente, o jovem Joseph não permitiu que suas perguntas enfraquecessem sua fé. Ele procurou respostas na Bíblia e encontrou o seguinte conselho: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e se lhe é dada. Essa escritura dizia que, se ele tivesse fé e uma crença sincera, se não duvidasse, receberia resposta para sua pergunta. Ele disse, se alguém necessitava de sabedoria, essa pessoa era eu, porque não sabia a qual igreja filiar-me. Eu sabia que eu deveria ser uma delas. Joseph escreveu: jamais uma passagem penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Com simples fé, Joseph agiu de acordo com esses sentimentos espirituais. E foi ao bosque sagrado, ajoelhou-se e ofereceu a sua primeira oração em voz alta. Ele ouviu alguns sons e, ao olhar ao redor, ficou com medo. Joseph disse que uma poderosa força do mal veio sobre ele. Ele foi atacado fortemente pelo adversário. Ele achou que seria destruído. Foi um momento muito assustador para ele. Quando sentiu que estava quase sendo destruído, uma coluna de luz apareceu. Na minha opinião, esse foi um dos momentos mais poderosos. Ele estava aflito, mas Deus o ajudou a vencer aquilo. Sua força de vontade e o poder de Deus o ajudaram a vencer o inimigo, porque Deus tinha planos maiores. E esses planos não seriam interrompidos por Satanás. Ele precisou lutar, batalhar para vencer. Essa é uma das coisas mais importantes que nós jovens devemos aprender. Se orarmos com fé, vamos receber uma resposta, mas talvez não seja como desejamos. E pode não ser quando desejamos. Pode ser que Deus não elimine nossos problemas, mas Ele nos fortalece para suportá-los. Temos a promessa de que conheceremos a verdade se fizermos nossa parte. É incrível que alguém da nossa idade pudesse ter tanta fé. Às vezes, não recebemos a resposta que queremos e que estamos pedindo, mas o Senhor nos dá o que precisamos e nos ajudará em quaisquer provações. As revelações e os profetas não são mais uma coisa do passado. O dia de milagres, visões, cura e ministração de anjos não cessou. Declaremos destemidamente nosso testemunho e nossa gratidão por esse maravilhoso profeta.